Que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em seu coração hoje e sempre. É uma alegria muito grande poder estar aqui neste horário com você. Nem sempre é possível, né, devido às nossas atividades, mas sempre que o Senhor nos concede essa oportunidade, estamos aqui nesta hora. Meditar na Escritura Sagrada para nós que é um prazer imenso. O salmista declara que, como eu amo a tua palavra, é o meu prazer de dia e de noite. Justamente lendo a palavra de Deus, é que nós conhecemos qual é o pensamento de Deus a respeito da nossa vida e o plano que Ele tem para este mundo, não apenas hoje, mas por toda a eternidade. Desconhecer a Escritura Sagrada é desconhecer tesouros incríveis que o Senhor tem para os seus filhos. Os planos de Deus são perfeitos, são magníficos, são grandiosos. E só podemos conhecê-los justamente através da Escritura Sagrada. Quando você vivia naquela época de namoro, naquele tempo que não tinha a internet, não tinha o aparelho celular, que você mandava uma carta, a ansiedade que aquela namorada ou aquele namorado tinha de receber uma carta, porque ali você colocava o seu pensamento, o seu carinho, o seu amor, suas palavras, e aquilo era tão prazeroso, né? O amado da nossa alma, ele corresponde conosco sempre. Diuturnamente, Ele está falando comigo e com você. Quando nós observamos a situação do mundo em que nós estamos atravessando, a angústia no planeta Terra, os homens praticamente entrando num beco sem saída, parece-me que não vislumbram nenhuma luz no final do túnel, porque a cada dia que passa, as coisas vão se tumultuando cada vez mais, o pecado se avoluma, a ganância do homem cresce e as coisas vão se tornando cada vez mais difíceis. Quanto mais o homem se moderniza, quanto mais ele aprimora o seu conhecimento, quanto mais a ciência se multiplica, pior vai ficando para o ser humano na face da terra, porque o homem se meteu em muitos embaraços, né? Mas quando nós lemos a Bíblia, observamos que há um futuro brilhante lá na frente. Existe uma esperança ainda para a humanidade. O Senhor, com toda certeza, Ele vem com juízo sobre o planeta Terra, porque não é concebível o ser humano ter se afastado tanto da presença dEle, ao ponto de atrair para si o juízo, como aconteceu na época de Noé, como aconteceu no tempo de Ló e como vai acontecer agora no período da grande tribulação. Agora, mas para vós que temeis o meu nome, diz o Senhor, nascerá o sol da justiça. Existe uma esperança para o povo de Deus. O Senhor, Ele prometeu que voltaria e levaria este povo que está lhe aguardando e procurando fazer a sua vontade aqui na terra para habitar com ele. Isso nos enche o coração de gozo e alegria em saber que existe ainda uma esperança. Jesus Cristo, Ele é a única esperança. Então vamos caminhando e sempre procurando fazer as coisas da maneira correta, da maneira certa, com a consciência tranquila, na certeza dos nossos pecados terem sido perdoados e que de agora em diante vamos nos colocando nas mãos dele, porque ele nos guarda. Irmão querido, vamos meditar na Escritura Sagrada esta noite? E nós temos aqui um assunto que nós queremos tratar, que está em Lucas capítulo 16, que nós começamos há 2 dias atrás, né? Dentro das parábolas preciosas, nós queremos falar sobre
o outro lado da vida. O outro lado da vida. Por que do outro lado da vida? Porque a humanidade, ela se prende a este lado da vida. Aquilo que ela vê, que ela palpa, que ela pega, que ela consome, aquilo que ela puder abarcar, abarca. Então nós observamos que o homem, ele vive tão preso ao mundo materialista em que ele vive, que ele não tem a mínima ideia de que após esta vida existe outra vida. Então, do outro lado da vida, o que é que nós vamos encontrar? O que é que vai acontecer? Existem muitas teorias com respeito ao homem depois da morte, né? Ou, por exemplo, existem algumas denominações que declaram que quando a pessoa morre, ela vai para a sepultura com corpo, alma e espírito. É como se estivesse dormindo ali, esperando o dia do juízo. Existem aqueles outros que admitem que o ser humano, ele vive, nasce, vive, morre, reencarna e vem outras vidas, sucessivas vidas. E diz eles que até que atinge a perfeição. Eu não sei quando é que vamos atingir essa perfeição. Por quê? Porque cada geração que vem neste mundo é mais podre do que a outra, né? Então, existem realmente muitas teorias. Quando você olha para a cultura egípcia, você vê que as pessoas, os grandes, os ricos, milionários, que construíram aqueles mausoléus gigantescos, como as pirâmides, e quando eles eram sepultados com toda a sua riqueza, inclusive com o seu trono, com o seu cetro e com seus empregados, porque achavam que do outro lado iriam precisar de tudo aquilo. Enfim, cada cultura no mundo tem uma ideia com respeito ao além, à vida do outro lado. E nós, o que a Bíblia fala a esse respeito? Qual é a lição que a palavra de Deus nos mostra? O que é interessante dizer é que nenhuma dessas pessoas que partiram voltaram para contar a história. Há um bloqueio, há uma separação. Não existe como. O próprio Lázaro, que passou 4 dias morto, ele, quando voltou à vida, ele não tinha nenhuma ideia de onde ele tivera aqueles 4 dias. Então, nós observamos que as pessoas que partem daqui, elas não têm como voltar, porque diz a Bíblia que não tem mais participação nenhuma daquilo que acontece aqui na face da terra. Não tem. Então, depois da morte segue o seu juízo. Porém, nós temos alguém que conhece o lado de cá e conhece o lado de lá. É alguém que tem autoridade para nos esclarecer a verdade presente e a verdade futura. Este alguém chama-se nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele conhece o lado de lá e o lado de cá. Então ele tem a palavra de autoridade, é ele que tem a palavra final para nos ajudar nesse particular. Mas antes de chegar a este ponto, nós encontramos aqui no Evangelho de Lucas, onde o Senhor fala sobre aquela questão do rico e Lázaro, que é onde se elucida este mistério pós-morte, o que é que acontece depois desta vida. E eu vou ler aqui o texto bíblico e depois nós vamos traçar aqui algumas considerações. O versículo 19 desse capítulo 16 declara o seguinte: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras.
Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro, porque estou atormentado nestas chamas. E manda que Lázaro molhe a água na ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele consolado e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para lá, para vós outros, não podem, nem de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lido o texto tão magnífico, contado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em que momento? Em que episódio? Aqui no capítulo 16, como você já viu o nosso comentário do princípio, né, sobre este assunto, onde Jesus fala que havia um homem rico, né, no capítulo 16, verso 1, que tinha um administrador infiel, e este foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, você pode observar as lições que Jesus Cristo ele trouxe para os judeus desta época, os escribas e os fariseus do seu tempo, que ele queria, na realidade, que essas pessoas, elas voltassem, porque ele veio antes buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio com esta missão, ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E era esta a missão do Senhor. Mas quando ele chega aqui, ele encontra, na realidade, um povo que tinha uma riqueza incalculável. Um povo que tinha recebido uma herança, uma herdade realmente extraordinária. Ninguém neste mundo recebeu uma riqueza tão magnífica como o povo judeu recebeu. Qual é essa riqueza? Essa riqueza, independente das coisas materiais. Quando o Senhor disse lá no passado para Abraão que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, preste atenção, em ti, Abraão, e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Por quê? Porque eu vou colocar na mão de vocês todos os recursos necessários para que as famílias do mundo elas sejam abençoadas de maneira extraordinária. Então, o que foi que nós observamos é que tudo que conduz à vida e à piedade, Deus entregou na mão deste povo. Ele deu praticamente os patriarcas, os profetas, deu a sua lei, deu o sacerdócio, deu todo o sistema de culto, deu todo o conhecimento da Bíblia, deu uma riqueza que as nações da terra não tinham. Um tesouro imensurável como este, que os judeus eles receberam aqui dos céus em sua vida. Tá? Então esse povo tinha uma riqueza muito grande. Agora, ali vizinho, ali na porta, jazia alguém pedindo esmola. Alguém pedindo um pedacinho deste pão que eles tinham com abundância.
Como disse aqui o Senhor Jesus no capítulo 19, 16, versículo 19, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de vinho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente, se banqueteava esplendidamente, não lhe faltava absolutamente nada. Eles tinham todos os recursos necessários. Ele tinha não apenas a questão da púrpura, riqueza com que ele se vestia, o linho finíssimo que ele se cobria, além do mais, os banquetes que ele tinha, porque diz aqui a Bíblia que ele se regalava esplendidamente todos os dias. Todos os dias. Este povo foi beneficiado de uma maneira extraordinária pelos céus. Enquanto isto, você vê no versículo 20 que havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e que jazia à porta daquele. Jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Olha só, o que eles queriam? A migalha, que caía da onde? Da mesa. Você lembra daquele encontro que Jesus Cristo teve quando estava lá na região de Tiro e Sidom, com aquela mulher cirofenícia? O que foi que aconteceu? Aquela mulher, ela estava com uma filha endemoniada. Era um tormento para aquela casa. Era um tormento para aquela família. E aquela mulher soube que Jesus estava naquela região, né? E ela abandonou tudo aquilo que ela podia, porque além do mais era uma mulher cirofenícia, uma mulher que morava naquela região de Canaã, e ela vem aqui agora se arrastando. E diz aqui o capítulo 15 de Mateus, versículos 25 a 27. Então chegou ela, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Não é bom pegar o pão, aquilo que farta, que os filhos têm. A grandeza, a unção, o poder, o dom da cura, os milagres, o poder da palavra. Não é bom pegar o pão que pertence aos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos eles comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Você pode imaginar aqui o que isso significa? Relacionado a esta narrativa que Jesus está falando aqui, do rico e Lázaro, hein? Irmão querido, escribas e fariseus, os religiosos de Israel, estes homens tinham, como diz aqui o texto da palavra de Deus, todos os dias se regalava esplendidamente, não apenas nesses sentidos, mas em termos de grandeza, de riqueza, porque esse povo foi abençoado, só que tinha uma diferença. Deus colocou esta grandeza na mão deles. Deus colocou esta riqueza extraordinária na mão destes homens com uma finalidade. Qual foi? De abençoar todas as famílias da terra. Não era para eles usar de egocentrismo, ser egoísta, querer tudo para si, enquanto isto o pobre está sentado lá do lado de fora da porta do rico, desejando que caísse de lá de dentro uma migalhazinha para que ele pudesse comer junto com seus cães, que eram a sua companhia aqui nesta hora. É justamente a missão que este povo recebeu de Deus, que eles falharam,
eles fracassaram. E Jesus está dando esta lição justamente para aqueles fariseus e escribas que estavam naquele auditório ouvindo as lições que Jesus Cristo estava dando. Você está observando o que diz aqui a Bíblia Sagrada? E como diz aqui o texto bíblico, que havia um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Lázaro aqui, irmão querido, é um símbolo da humanidade gentílica, do povo que não pertence à linhagem de Israel, que dependiam deles para que pudesse se alimentar, mas eles, infelizmente, fizeram como aquele rico avarento, eles guardavam tudo para si, eles queriam tudo para ele, e simplesmente se alguém quisesse alguma coisa, tinham que pagar um alto preço. Não foi isto. As coisas eternas não são para ser negociadas, não são para ser vendidas, mas ele declarou que da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Irmãos, diz aqui o versículo 21, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Impressionante. Do lado de dentro, farra, festa, bebida à vontade, champanhe, vinhos finos. Do lado de fora da porta, o mendigo, maltrapilho, com o corpo ferido. O único elemento que lhe dava assistência naquela hora eram os cães que vinham lhe suavizar as dores, lambendo as suas feridas. Enquanto isso, lá do lado de dentro, o desperdício acontecia, aquele recurso que Deus tinha colocado na mão deles para que eles utilizassem em benefício dos pobres e dos necessitados, ele estava simplesmente esbanjando como se tudo aquilo fosse dele, simplesmente dele. Não vou dividir isto aqui com ninguém, não vou dividir com ninguém. Está ali. Diz aqui a Bíblia, estava se regalando diariamente. Comida à vontade, bebida à vontade, pobreza e miséria do lado de fora. Aí diz o versículo 22. O que o Senhor Jesus Cristo está dando de lição aqui, que aqueles escribas e fariseus, que pensavam que a vida se resumia aqui, aqueles que achavam que todo tesouro deveria ser guardado porque não podia faltar para eles, eles não sabiam que um dia a morte ia bater a sua porta. E como diz aquele homem que tinha um celeiro, come e bebe esplendidamente, e disse o Senhor naquela hora, louco, esta noite se pedir a tua alma, para quem será? Hein? Tem tudo. E esquece que a morte está tão perto de qualquer ser humano na face da terra. Você não lembra que isso pode acontecer? E o que podemos fazer de bem neste mundo? Nós precisamos fazer, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, está em pecado. Diz a Bíblia Sagrada, né? E diz aqui, versículo 22, que aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Incrível, incrível. Quando o mendigo morreu, não houve nenhum cortejo fúnebre. Ele foi sepultado naturalmente como um indigente, lançado numa vala comum. Talvez simplesmente o coveiro estivesse ali perto e mais ninguém, despido de qualquer vaidade, de qualquer grandeza, qualquer coisa, está ali. Mas uma coisa nos chama a atenção aqui, porque aconteceu morrer no mendigo e ser levado pelos anjos. Olha bem, a palavra de Deus, ela nos mostra que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Diz o escritor aos Hebreus que eles são
enviados para ministrar em favor daqueles que temem ao Senhor. Por esta expressão desses anjos, desse momento, chegar ali, você vai ver que aquele homem que mendigava o pão, ele não tinha somente a companhia dos cães, mas diz a Bíblia que o anjo do Senhor acampa, assim hoje trabalhei. Aquele anjo que Deus mandou para acampar em volta dos santos, para te guardar nesta vida, eu quero dizer para você que a missão deste anjo, o anjo que te guarda, o anjo que guarda a tua família, esse anjo tem uma missão do princípio da tua vida, do teu encontro com Cristo, até o dia que você chegar na glória, porque ao fechar os olhos aqui na terra, eles vão te pegar, e é eles que vão te levar ao seio de Abraão. Ninguém viu esse cortejo celestial. Ninguém viu esta cena sublime, espetacular, daquele homem maltrapilho, agora vestido com vestimenta branca, veste de justiça, sendo conduzido pelo cortejo angelical até o seio de Abraão. Aí diz a Bíblia, morreu também o rico e foi sepultado. Deve ter sido um sepultamento de primeira. Deve ter sido uma fortuna gasta no sepultamento daquele homem. É provável que a sociedade daquela época tenha ido até o cemitério com ele. Terem feito aquele mausoléu de mármore bonito e colocado em cima da sua tumba. Velas foram acesas ou pedras colocadas em cima do seu túmulo. A grandiosidade daquele homem, o seu dinheiro, lhe ajudou até chegar no cemitério. E dali, não mais nenhum passo. Porque diz aqui a Bíblia que ele foi sepultado. O que aconteceu com ele? O que sucedeu com ele? Quem foi que levou ele para onde? Será que ele sabia pelo menos para onde ele ia depois da morte? Aí quando chega no versículo 23, quem está contando essa história não é qualquer um evangelista ou nenhum apóstolo. Quem está contando essa narrativa é aquele que conhece o lado de lá e o lado de cá, é Jesus. Diz o versículo 23 que no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. De repente ele começou a ver uma cena interessantíssima. No inferno, ele está em tormento. Peraí, um homem que ainda agora mesmo estava numa farra, numa festa, na casa dele, que não dava a mínima para aquele Lázaro que estava lá na porta da casa dele, agora ele está em tormentos, e quando ele olha, tomou um susto naturalmente. Ele abriu os olhos e viu naquele momento Abraão e Lázaro, que estava no seu seio, no lugar delicioso, no lugar sublime. Porque conforme nós mostramos aqui, se ele foi levado pelos anjos, é porque era um homem, muito embora a pobreza dele não impedia de ser um servo de Deus, e o outro, a riqueza, impedia ele de ser esse servo do Senhor. Tá? Então, quando ele tinha, olha aquela cena, que coisa tremenda. Como os valores são invertidos. Ainda uns dias atrás, farra na casa dele e pobreza na porta. Agora, a riqueza daquele que estava na porta e a pobreza naquele que estava se esbanjando com tudo que tinha. Não olhava para o necessitado. Podia fazer tanta coisa. Podia ajudar, porque naturalmente escribas e fariseus, eles tinham mensagem de Deus para a humanidade e não fizeram isto. Se o mundo, para ser evangelizado, dependesse dessa classe religiosa, todo mundo estaria perdido uma hora desta.
porque eles simplesmente fracassaram na sua missão. Eles achavam que tudo aquilo era só para eles, o resto eram verdadeiros animais que não mereciam de forma nenhuma morar no céu. Quando Pedro teve aquela visão daquele lençol que descia, cheio de animais, quadrúpedes, répteis, batráquios, e aquela voz que dizia: Pedro, mata e come. E Pedro, naquele momento, como qualquer bom judeu, disse logo: não, Senhor, nunca na minha boca entrou coisa comum ou imunda. E o Senhor simplesmente declarou para Pedro naquela hora: não torne comum ou imundo aquilo que o Senhor já santificou. Está entendendo? O judeu não entendia isso. Ele achava que os gentios eram um lazarento, pessoas cheias de doenças, cheias de miséria, de pobreza. Eles eram o detentor da grandeza. Os fariseus estão ouvindo isto e estão se mordendo porque eles não conheciam este outro lado da vida, este outro lado da história. Eles desconheciam isto. O Senhor está tratando aqui agora justamente para que eles despertassem. Desperta, meu filho, porque senão o teu fim vai ser o fim deste homem rico. E ali a mensagem é entregue de uma maneira extraordinária. E nós encontramos aqui no versículo 24. Então, aliás, versículo 23. No inferno, ou no Hades, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha só, o seio de Abraão. Você sabe que o Hades, antes da vinda de Cristo ao mundo, era o lugar onde partiam, onde iam viver os que morriam. Todas as pessoas que morriam diante de Cristo, elas iam para o Hades. Sejam eles servos de Deus ou não, iam para o Hades. Só que o Hades, ele tinha essa divisória. De um lado chama do seio de Abraão e do outro chama do lugar de tormento. Inclusive no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 27, onde nós encontramos aqui o escritor se referindo a Davi, nas palavras que ele declarou, diz ele: pois não deixarás a minha alma no Hades e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Davi sabia que ele ia para o Hades. Isso aqui é uma profecia com respeito a Jesus Cristo, que ainda foi ao Hades. Quando ele morreu, ele desceu ao Hades. E Davi diz aqui: eu sei que tu não deixarás a minha alma no Hades. Ou seja, apesar de lá no Hades ser o seio de Abraão, um lugar de delícia, mas não era um lugar para se viver eternamente. Não! Aquilo até que a obra da graça, ela tivesse realmente a sua expansão através de Jesus Cristo, que foi e chegou lá e pegou aqueles que estavam no Hades, o cativeiro, os santos da antiga aliança, ele tirou do Hades e agora levou para o paraíso. Mas enquanto isso, o lugar de tormento, ele permanece, ele continua. Esta lição Jesus está dando para os seus irmãos judeus. Eles estavam aqui ouvindo isto. Eles desconheciam talvez este outro lado da moeda, o outro lado da vida, né? Então nós encontramos aqui, versículo 24. Então, clamando disse: pai Abraão, olha só, esse judeu, esse escriba, esse fariseu, ou esse personagem, ele pertencia à linhagem do povo de Deus. Para ele chamar pai Abraão, e Abraão, lá no versículo 25, dizer filho. Hein? Então, naturalmente, eram pessoas da linhagem sacerdotal, do povo religioso daquela época. Então, clamando, ele disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Que tristeza! Alguns momentos atrás, era um banquete regalado a champanhe, vinho de primeira categoria,
bebida de alta classe, tinha em abundância, bebia e se esbanjava e derramava e acabava com tudo aquilo, e agora pedindo que aquele Lázaro, que ele negou um pedaço de pão, como as coisas elas se invertem. O mundo espiritual, o mundo de Deus, é diferente. Nós estamos aqui, irmão, com lições impressionantes para a nossa vida, né? Aquele homem que era negado um pedacinho de pão, agora está pedindo que Lázaro tocasse com o dedo, aquele dedo que estava acostumado a tocar nas feridas, que estava no seu corpo cheio de chagas. Ele agora não estava mais prestando atenção para nada disso, manda que ele toque o dedo, água, e refresca a minha língua, porque eu estou aqui no lugar realmente, nesta chama. Disse, porém, Abraão, olha só, eu quero que você entenda que agora, quando nós estamos falando aqui do outro lado da vida, o que está acontecendo agora do outro lado, quando a pessoa morre e que ela passa para o outro lado. Veja que a consciência, ela é perfeita. Aquele homem, eu quero que você entenda, irmão querido, que a nossa mente, isso aqui nunca se apaga. Aqui está a sede da nossa alma. Aqui é o livro da vida. Tudo que você faz neste mundo, não pense que Deus tem uma biblioteca com um livro lá com o teu nome e tudo que você praticou tem um anjo escrevendo lá diariamente o que você fez. Não, você tem um arquivo aqui. Tudo que o homem pratica, tudo que o homem faz, você tem tudo registrado. Tudo. Isso aqui nunca se apaga. Aquele homem reconheceu Abraão, ele reconheceu Lázaro perfeitamente, porque isso aqui nunca se apaga. Tem misericórdia e manda que Lázaro molhe a água, ponta do dedo. Ele sabia que a água refrescava, sabia, a consciência, tá? E me refresca a língua porque eu estou atormentado nessa chama. Ele sentia o calor. Eu quero que você entenda que quando você sente o calor no seu corpo, uma queimadura, não é ali que você sente, é aqui que você passa a decodificar a dor que você está sentindo. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro, igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele consolado e tu em tormentos. Está ele aqui agora consolado e tu em tormentos. Está entendendo? Justamente porque ali estava um homem correto, um homem justo. E do outro lado estava um rico, avarento, que sabia fazer o bem e não fazia. A ganância, a usura, não abria mão para ajudar ninguém. E dizer aqui, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem o de lá passar para nós. Olha só, além de tudo, está posto um grande abismo. Um grande abismo. Eu quero que o irmão entenda que esse abismo aqui não é uma fenda na terra, que de um lado está o lugar de tormento e do outro está o seio de Abraão. Não, não. E nem tampouco o próprio rico talvez estivesse vendo ninguém do outro lado, mas a sua memória recordava de tudo naquela hora. Recordava de cada passo, cada momento, quem era Lázaro, quem era Abraão, quem era. Ele sabia, lembrava de tudo, de tudo. Está posto aqui um grande abismo. Sabe qual é esse abismo, irmão querido? Sabe qual é este abismo? Jesus, quando disse para Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode entrar. Aquele que não nascer de novo, não pode entender. Aquele que não pode nascer de novo, não pode ver. Esse rico, ele nunca nasceu de novo. Ele nunca se converteu. Ele nunca teve um encontro com um Pai Celestial.
Nunca. Então o que acontece? O seu homem interior, o seu espírito, estava morto em delitos e pecados, enquanto que o de Lázaro, por ser este homem justo, naturalmente conhecia a experiência do novo nascimento, era um homem com alma, com corpo e com espírito, então ele podia desfrutar, ele podia entrar, ele podia conhecer o reino de Deus, e o outro, como não tinha o perdão e o homem interior redivivo, havia um abismo, não tem como. Não tem como o homem natural entender as coisas do Espírito. Não tem como ultrapassar isto sem que não tenha acontecido na vida dele o milagre do novo nascimento. Este novo nascimento que acontece quando você aceita Jesus como seu salvador pessoal, aí sim você nasce de novo e você pode ver Abraão, você pode ver o lugar de alegria, de gozo, de paz, de tranquilidade, os seres celestiais. E o outro não sabe nem quem foi que levou ele para lá. Foi sepultado. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem o de lá passar para vós. Então replicou, olha só, ele tinha argumento. Ele tinha do outro lado da vida. A vida continua. Ele continua argumentando aqui, né? Replicou, pai, eu te imploro. O corpo do cidadão está lá no cemitério. E a alma dele está lá no lugar de tormento. Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Porque eu tenho 5 irmãos. Olha a lembrança. Olha as recordações. Isto nunca some. O bicho nunca morre. O tormento nunca se apaga. Então replicou, pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos. Ele lembrava perfeitamente da família, para que ele dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Olha o arrazoamento do camarada aqui. Ele sabia perfeitamente o que estava fazendo. Ele tinha consciência do que foi que ele deixou de fazer, do que ele praticava. Ele tinha. Ele sabia que ele tinha ido parar naquele lugar justamente por não ter dado ouvido à palavra de Deus, à voz de Deus. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles têm a Torá, eles têm a Bíblia com eles. Eles ouvem aquilo todo dia na sinagoga. Eles ouvem a leitura pelos rabinos, pelos príncipes de Israel. Eles ouvem. Como você, meu filho, ouviu. Como você ouviu tantos sermões na sinagoga. Só que você deu as costas para a palavra de Deus. Você não quis aceitar a recomendação divina. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam eles. Mas ele insistiu. Olha só o argumento. O corpo dele no cemitério. E ele lá em cima argumentando com Abraão. Diz ele aqui, não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Era o tal cidadão que talvez acreditasse na reencarnação. Tá? Mas a Bíblia não tem reencarnação. A Bíblia tem ressurreição. Reencarnação é uma coisa, ressurreição é outra. Reencarnação é você morrer e nascer numa outra pessoa, ou numa vaca, ou no macaco, nascer num outro ser vivente. Agora, ressurreição é você mesmo ressuscitar com todo o uso da sua razão, sabendo quem você é. É como o servo de Deus no passado declarou, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará.
vê-lo-ei com os meus próprios olhos. Não é outro que vai ver, não. Eu vou ver, mesmo que depois que eu morro, mas eu vou vê-lo. Essa é a certeza do crente. Não é outro que vai recitar, que vai no meu lugar, não. Sou eu mesmo. Então nós encontramos aqui, ouça-nos, mas ele insistiu, não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve Moisés e aos profetas, onde está toda a mensagem que a humanidade precisa, a falha que vocês tiveram, vocês tinham a riqueza, tá? De Moisés e os profetas, vocês tinham esta grandeza, vocês se banqueteavam com ela, mas não pegavam uma porçãozinha para dar para aquele homem lá fora. Vocês não tiravam daquilo que Deus deu para vocês, o conhecimento da Escritura, para dar para aquele pobre lá fora. Abraão, porém, respondeu, se não houve Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que haja possibilidade de alguém na atual conjuntura ressuscitar e chegar lá, mesmo assim, eles não vão aceitar. O coração deles é de pedra. O espírito deles é um espírito diferente. Mas nós encontramos o Senhor na profecia declarando, eu vou tirar esse coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Eu vou tirar esse espírito imundo e vou colocar o meu espírito. E aí toda a humanidade vai entender quem é Deus, quem é o Salvador, quem é o Senhor. Glória ao nome de Jesus Cristo. Se não houve a Moisés e aos profetas, não adianta acender vela, não adianta pagar penitência, não adianta fazer promessa, não adianta praticar boas obras, não são pelas boas obras, né? Não é pelas boas obras, mas ouvir, crer e aceitar. Tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A palavra que você tem, irmãos, a mensagem que Deus deixou para a humanidade, isto aqui é suficiente, como disse Tiago, para você guardar em vós. A palavra implantada em vós, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Quando você ouve, quando você aceita, quando você entende a mensagem, que você absorve, que você nasce de novo pelo poder da palavra, então você é uma nova criatura que pode perfeitamente descortinar este véu e não ficar pedindo, pai Abraão, não, você mesmo, como Lázaro, vai chegar do outro lado. Irmão querido, prezados ouvintes, enquanto há vida, há esperança. Porque depois da morte, segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Não tem retrocesso, não tem meio termo, não tem novena, não tem centena, não tem isso, não sei daquilo. Não, depois da morte segue-se o juízo. Você está entendendo? É isto que Deus está falando para mim, para você, aqui nesta hora. Não tem como retroceder. O momento de você fazer a sua decisão é nesta vida, é hoje, é agora. Se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Não endureça o coração. Jesus te ama. Ele quer você bem pertinho dele. Ele quer você bem junto a ele. Então, irmão querido, fiquemos com esta meditação hoje e que Deus nos abençoe. Pai Celestial, continua nos abençoando, Senhor, e fortalecendo a nossa vida espiritual na Tua presença. Abençoa meus irmãos que estão nesse momento, na escuta do programa, Senhor, intercedendo enquanto nós oramos, e que a Tua graça esteja sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus.
Pai Celestial, eu quero nesse momento te pedir, Senhor dos Exércitos, pelas autoridades constituídas sobre esta nação brasileira. Eu te peço pelo nosso presidente da República, Senhor, toma o teu servo na tua presença, renova as suas forças, a sua saúde e protege ele contra as ciladas do maligno e que ele possa fazer um bom governo, Senhor, visando o bem-estar desta nação, o bem-estar desse povo. Abençoa o presidente supremo da Câmara, do Senado, os homens que estão em função de liderança desta nação. Senhor, que ela esteja com a sua mente livre, Pai, livre, sem nenhuma interferência maligna. Senhor, que o Deus deste século que cegou o entendimento dos incrédulos, nesse momento, no nome de Jesus Cristo, nós determinamos que Ele tire esta venda que colocou nos olhos dessas pessoas, para que vejam a manifestação da tua glória, em nome de Jesus, que toda venda que pesa, que está nos olhos da humanidade, caia por terra, e eles possam ver Jesus de Nazaré e recebê-lo como seu Salvador pessoal. Pai, continua abençoando a tua obra na face da terra. Os missionários que estão em campo distante, em países hostis, lutando, Senhor Jesus querido, contra aqueles que são contrários à tua obra. Guarda o teu povo, guarda os teus filhos e que eles cumpram a sua missão de uma maneira especial. Senhor, vai em socorro daqueles que estão sendo nesse momento massacrados, martirizados, açoitados e permanecem fiéis a ti, Senhor Deus. Ajuda os meus irmãos, Pai. Aqueles que estão em países que são hostis, Senhor, converte esses homens, Pai. O Senhor que permitiu que eles estivessem naquele posto, mas assim como o Senhor colocou, o Senhor pode tirar. O teu povo não pode ser afligido enquanto estão pregando a tua palavra. Ajuda teus filhos, Pai. Também te peço pela obra que o Senhor tem levantado na face da terra, pelos pastores que estão pregando a tua palavra, pelas igrejas que estão firmes, Pai, na tua presença. Continua abençoando rica e poderosamente bem a tua obra em todo o canto da terra, Senhor. Nos ajuda. Também te peço nesse momento pela minha família, pela família dos meus irmãos. Guarda-nos debaixo da tua potente mão, nossos filhos e netos e a obra das nossas mãos, Senhor. Abençoa o nosso Instituto Bíblico de Campinas. Senhor, estende a tua mão, Senhor. Envia os recursos necessários para que nós possamos prosseguir com esta obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o teu povo de maneira especial. Em nome de Jesus, amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, irmão querido.